O Via Justiça de hoje discutindo o voto facultativo. Participam deste programa o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito eleitoral Tarso Duarte de Tassis. Vamos abrir este bloco com as sonoras de dois cientistas políticos da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Elcimara Teles, que é pós-doutora em ciência política, analisou a representatividade política e o valor educativo do voto obrigatório. Veja a opinião dela. Que apesar dos problemas que nós temos no Brasil, essa experiência democrática de todos, apesar de ser uma participação obrigatória em alguma medida, ela é positiva, porque isso faz com que o indivíduo seja mobilizado, ainda que seja a cada 2 anos, para pensar sobre a política e reduz, acredito, um pouco essa descrença na eficácia da sua própria participação. Quando ele vê resultados a parte do trabalho do seu deputado, ainda que sejam poucos os que trabalham bem, ele pode, digamos, confiar um pouco mais no modelo de democracia representativa. Eu acho que isso é positivo para um país como o Brasil. Um dos argumentos para a continuidade do voto obrigatório é que ele garantiria maior representatividade política da população e maior legitimidade ao pleito e aos eleitos. Gostaria que o senhor comentasse a fala da professora Elcimara, do doutor José do Carmo. A minha opinião é perfeita, porque a partir do momento que enquanto nós tivermos essa situação de obrigatoriedade, de uma forma ou de outra, o brasileiro vai estar envolvido com o processo. Imagine bem se não fosse obrigatório o ensino fundamental no Brasil. Nós teríamos uma população de analfabetos, possivelmente, a não ser aquelas pessoas que realmente se dispusessem a buscar o conhecimento, frequentar escolas, se formar, etc. Da mesma forma, em se tratando do voto, acho que nós não teríamos ninguém interessado, ninguém, aspas, obviamente, não podemos generalizar, mas uma parcela muito grande da sociedade que não tomaria a iniciativa para poder votar. E isso é um prejuízo imenso para a nossa consolidação democrática e, sobretudo, como é que nós, como bem ela colocou, já tinha enfatizado, enfatizo sempre, a legitimidade dos que são eleitos. É muito complicado. O professor Leonardo Avritzer, também do Departamento de Ciência Política da UFMG, analisou o impacto do voto facultativo na democracia brasileira. Veja a opinião dele. Hoje nós somos já uma sociedade muito menos desigual, né? Nós também somos uma sociedade onde os níveis educacionais da população se elevaram, subiram muito. Eu acho que a população está perfeitamente preparada para exercer o voto facultativo. Doutor Tarso, a democracia brasileira estaria preparada para a adoção do voto facultativo no país? Eu vou discordar do professor, até porque eu entendo que participação e legitimação democrática ela não decorre só exclusivamente do nível de escolaridade da população, até porque a democracia tem que refletir a realidade daquele país. Então, não é só porque melhorou a escolaridade pode trazer a facultatividade do voto. Nós temos toda uma tradição, inclusive de América Latina, da qual os países já sofreram ditaduras, já sofreram insurgências em razão de uma baixa ou de uma desconsiderada legitimação democrática. Daí porque eu entendo que a democracia brasileira e as práticas políticas atuais, que muitas vezes nos lembram a décadas anteriores, ainda estão correntes. A ver pelo número de políticos caçados ou de decisões judiciais nesse sentido de compra de votos, de abuso de poder político, abuso de poder econômico, que ainda são rotina em nossos tribunais eleitorais. Mas em termos de democracia, doutor José do Carmo, o senhor acha que o Brasil já teria uma democracia consolidada que dispensaria o voto obrigatório? O país já está maduro politicamente? Eu acho que ainda falta muito para isso. E eu tenho percebido isso nas minhas idas e vindas nas escolas. Evidentemente que nas escolas temos um percentual de população onde a parte mais jovem é dominante. Mas nas escolas onde se trabalha o projeto EJA, Escola Jovem Adulto, eu tenho percebido que não está muito distante dessa realidade, não. As faculdades, leciono já há uns 10, 15 anos no ensino superior, nós vemos também um certo ceticismo de parte dos nossos alunos no que diz respeito à atividade política no Brasil. Alguns se envolvem, alguns participam, etc. Mas, no geral, quando se fala em termos de eleições e quando se fala em justiça eleitoral que obrigatoriamente vincula a eleição,
pessoal já recebe com uma certa resistência. E tenho experimentado isso, sobretudo nos presídios, com o voto do preso provisório neste ano. Quando eu chego para poder falar para os presos a respeito da conscientização do dever que eles têm de votar, porque eles são os principais personagens e beneficiados desse voto do preso provisório, eles já vão recebendo e vão se distanciando. À medida em que o argumento vai sendo lançado e que chama a atenção deles para o interesse de uma possível transformação do sistema prisional pelo voto, a cidadania por detrás das grades, aí então eles vêm e começam a perguntar e participar ativamente do processo. Então eu acho que a conscientização ainda é o ponto de partida para qualquer decisão nesse sentido. Doutor Tarso, há aqueles que defendem o voto facultativo sobre o argumento de que seria um fortalecimento, ele significaria um fortalecimento da democracia. Porque a pessoa já teria intimamente tranquilidade de que o sistema estaria funcionando normalmente. O que o senhor acha disso? Eu concordo. Isso eu não tenho dúvida. Esse é um dos principais benefícios do voto facultativo. Em uma democracia avançada, cujas instituições de Estado estejam extremamente consolidadas, cujas políticas de Estado e políticas de controle dos atos estatais sejam eficientes, o voto facultativo, ele é uma evolução. Ele é uma evolução. Agora, o que nós não podemos é tentar forçar ou tentar antecipar isso para, não que a democracia no Brasil não esteja consolidada, mas está, mas para um sistema social que ainda não está totalmente evoluído para essa participação espontânea. Então, esse voto facultativo direto, ele romperia a legitimação democrática que nós temos obtido com o avanço de 88 para cá, cuja urna eletrônica, que trouxe um processo de credibilidade enorme ao resultado das eleições e ao exercício do voto, inclusive temos visto alterações abruptas entre situação e oposição, ou seja, o reflexo direto daquela vontade do eleitor. Isso é o processo de legitimação da qual a obrigatoriedade exclui a alegação de que não participou do processo eleitoral para questionar a legitimação dos atos praticados. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mais um intervalo, e voltamos em seguida com o bloco final do programa.